The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes e vou dar início então ao webinar de climatização. Iremos fazer a simulação de um exemplo prático através da introdução de dados, do cálculo da envolvente, análise de resultados e a obtenção de peças escritas e desenhadas. A envolvente que eu vou introduzir será a envolvente que estamos a ver neste momento. Eu vou encerrar a visualização 3D e vou abrir uma obra que tenho aqui pré-criada. Vou passar a iniciar, vou passar a explicar o início da introdução de dados. Neste caso, quando abrimos uma obra nova, temos sempre a possibilidade de escolher qual é o tipo de edifício que vamos trabalhar. Neste caso é o edifício multifamiliar. Em dados de obra, podemos então especificar no programa se vamos calcular as cargas de climatização, de arrefecimento ou de aquecimento, neste caso vão ser as duas, qual o procedimento para o cálculo de aquecimento, quase com a norma de 12.831, as condições climáticas, aqui por defeito está Lisboa, este envolvente vamos considerar como se fosse em Lisboa, e neste caso nós podemos importar do programa estes valores climáticos, ou, de qualquer forma, de forma manual, podemos alterar cada um deles e, se preferirmos ou se necessitarmos, até exportar para o programa uma configuração específica que depois podemos, a qualquer altura, numa obra nova, voltar a importar. Dados de localização. Nós podemos alterar qual é o tipo de terreno que nós temos na obra, isto por causa do cálculo da condutibilidade térmica do terreno, e no caso do cálculo para as instalações com geotérmicas, com prometador de calor geotérmico, podemos então forçar no programa a condutibilidade térmica e a capacidade térmica volumétrica. E aqui podemos também fazer a variar a proteção contra o vento. Temperatura exterior, valores mensais também podem ser editados, estes valores, bem como a temperatura exterior, valores, aliás, a radiação solar global diária e média mensal, também pode ser alterado aqui no programa ou até importado pelos valores propostos. Relativamente aos parâmetros térmicos, tem a ver então com o cálculo que o programa vai usar. No caso das PTLs, enfim, alguns dos menus são partilhados com outras especialidades que temos no CIPCAD-MEP. Isto porque se eu estou a introduzir uma envolvente, essa envolvente pode ser utilizada depois para o cálculo das restantes especialidades. Em opções, temos então as opções para o cálculo de cargas, para a consideração das condições dos compartimentos contíguos, para as tubagens, se a posição é as tubagens andam pelo pavimento ou pelo teto, a velocidade máxima das tubagens, a velocidade máxima das tubagens de água, tanto como para o sistema de captação de energia geotérmica, o valor máximo de temperatura média do emissor, se eu quiser forçar, podemos forçar, e o método de dimensionamento, se é para da carga constante, o ganho estático. Isto são basicamente tudo opções técnicas, isto depois podem alterar, são campos em aberto. E qualquer alteração que façam aqui, se é essa opção que querem que o programa tome sempre de início, basta colocar aqui um visto e valores de instalação, volta a colocar tudo que vem da instalação do programa, caso tenham alterado e já não se recordam como é que o programa vinha de origem. Relativamente à orientação, isto é importante, ou seja, mal façam a criação da obra e já iremos ver a parte da importação das máscaras, mas a orientação cabe por ser importante definir logo de início, porque senão de qualquer forma podem se esquecer. E a orientação basicamente será picar em 2 pontos e definimos para que a orientação é ao norte. Podemos fazer também capturas da arquitetura, caso a rosa dos ventos, ou então a indicação do norte venha na própria arquitetura, que é o que estamos a ver aqui, apenas uma arquitetura de uma planta, bem como podemos usar este comando que está aqui, que é permitir cotar e introduzir cada elemento, em que eu basta picar em 2 pontos e digitar qual é o ângulo que eu tenho no norte. Se fosse caso 52 graus, tínhamos então norte a 52 graus. Caso seja a 0, eu também posso desativar aqui a cotagem, ativo o ortogonal e tenho ali o norte a 0 graus.
Quando eu crio uma obra, das primeiras coisas que nós fazemos é as plantas grupos. Para além de dizermos qual é o tipo de edifício, temos as plantas grupos. Nas plantas grupos criamos então os pisos que temos no edifício para podermos fazer a introdução da envolvente. Neste caso, temos então novo grupos acima da rasante, no caso estar a criar mais um andar, okay? Bem como pisos abaixo da rasante, aqui podemos criar cabos ou pisos enterrados. Não será o caso. Neste pequeno exemplo temos então resto chão e primeiro andar e vamos manter estas opções. A partir daqui poderíamos também fazer variar a localização, onde basicamente iríamos dizer em que o sítio do país se encontra este envolvente, vamos calcular, e depois a partir daí poderíamos escolher também o município. Dados de projeto, pronto, basicamente serão estas opções que podemos identificar ou descrever no programa, do edifício, a morada, etc. Tela requerente, projetista. No caso de projetista, entidade projetista perito qualificado, isto também acaba por ser transversal a estas especialidades. Nós podemos preencher estes dados e exportar para o programa. E da próxima vez basta-me importar, caso o projetista seja o mesmo, importamos da biblioteca e isto fica automaticamente preenchido. Pronto. A partir daí, teremos criado os pisos, nós podemos importar as máscaras ou os fecheiros de cabo. Neste caso, indo aqui às opções das máscaras, algumas máscaras já estão importadas aqui no programa, mas bastaríamos clicar aqui no mais, clicar no mais novamente, iríamos pelo explorador do Windows até à diretoria onde eu guardei as minhas máscaras. Só de relembrar que normalmente, e se temos as arquiteturas, se temos as plantas todas num ficheiro de arquitetura, nós temos que criar vários ficheiros de cabo, DXF ou DWG, cada fecheiro esse com o piso correspondente. Tem que achar um ponto comum entre as várias máscaras. Se o canto daqui da caixa de escadas estivesse no ponto 2020, no próximo piso, no piso 1, a planta do piso 1, este mesmo canto tinha que estar no ponto 2020, porque senão as plantas iriam aparecer completamente desalinhadas uma com a outra. É preciso acharmos um ponto que nos garanta a verticalidade da estrutura, da envolvente. A partir daí, quando nós importamos, basicamente o que nós fazemos neste caso é associar as máscaras, ou seja, com este botão, associar as máscaras ao piso de arquitetura em que nós nos encontramos. Okay? Portanto, quando estamos na cobertura, colocamos um visto na planta da cobertura. Quando estamos no primeiro andar, colocamos um visto na planta do primeiro andar. Quando estamos no resto de chão, colocamos um visto na arquitetura do resto do chão. Grupos do programa, pisos do programa, fecheiros de arquitetura que importamos. Pronto. A partir daqui, podemos fazer então a introdução dos dados. Neste caso, vou começar a introduzir esta envolvente. E vamos aqui a muro de divisões, ou elementos muro de divisões, a coisa é exatamente a mesma. Parede exterior. Temos aqui, neste exemplo, tenho eu aqui neste exemplo, várias paredes já criadas, e eu vou utilizar, ou vou escolher aqui, a parede exterior 1. Pronto. Isto no caso das paredes exteriores, há sempre duas formas de criarem estas paredes. Ou podem, eu editando esta parede, criar esta parede camada a camada, ou seja, vão acrescentando camadas aqui e vão criando camadas de rolo, tijolo, caixa de ar, se tiver, o segundo pano, e ao fazer mais, basicamente, para criar mais uma camada, basta fazermos mais aqui, podemos criar a camada aqui automaticamente, ou então, clicando no botão do LANEC, ir importar alguns materiais que estão aqui, ou, de qualquer forma, se fôssemos este segundo botão, que é a lista de tipos disponíveis, são todas as paredes que estão neste exemplo, estão criadas neste exemplo. Se eu quisesse importar uma parede do gerador de preços, isto depois é transversal às janelas, às portas, às lajes, a todos os outros elementos, gostaria de clicar aqui neste ícone, que é obter do gerador de preços. O programa então vai fazer a ligação do programa de climatização às opções que existem neste momento no gerador de preços, e a partir daqui seria a escolha qual é que é o tipo de parede que eu quero, se é face à vista, se é para vestir, se é fachada ventilada, sistema ETICS. No caso de fachada à vista, então, tenho fachada à vista com 2 panos, com alvenaria sem caixa, com caixa de ar não ventilada, e a partir daqui podíamos editar também a sua característica, onde podemos fazer algumas alterações à constituição desta parede, ou seja, no pano principal, se é pano exterior de fachada, qual é que é o tipo de tijolo, ou se eu quero forçar uma casa comercial ou manter o genérico, que é, enfim, é o preço médio de Portugal,
qual é o tijolo, o assentamento, o tipo de junta de argamassa, elementos de ancoragem, a alvenaria armada no caso, se for o caso, revestimento intermédio, se é argamassa de cimento, enfim, poderíamos ir alterando todas estas características e a partir daí, ao aceitar, o programa vai criar essa parede ou vai imputar essa parede e seleciona uma parede aqui, é o que nós temos neste caso. Okay? Se eu não quisesse considerar mais esta parede, eu poderia então apagá-la. Então, temos essas duas formas, ou criamos por camadas ou importamos do gerador de preços, selecionando as opções que estão no gerador de preços, de forma a introduzirmos ou importarmos para o programa essa parede. Com a vantagem de que, ao utilizarmos os materiais que estão no gerador de preços, que é este exemplo que eu fiz agora por último, o programa depois consegue tirar, nas outras especialidades, nesta especialidade, fazer a medição das quantidades e até do custo de execução perdão, destas paredes, destas janelas e portas, etc. E tudo que importasse do gerador de preços. Pronto, neste caso temos então aqui a parede exterior 1. Poderíamos forçar no programa a dizer que se temos percentagem em sombra, se temos coeficiente de reflexão envolvente, a percentagem em sombra era colocar a percentagem, o coeficiente de reflexão envolvente seria dizermos qual é que é o terreno que está ao lado da parede, qual é que é o material, o que é que está feito, e a partir daí definiríamos essas características e a partir daí também podermos dizer se quiséssemos forçar elementos em sombra das janelas. Pronto. Neste caso não seria importante porque o programa de qualquer forma vai-me calcular o sombreamento de forma automática. Logo estaríamos a não tirar partido das opções, ou pelo menos desse cálculo automático que o programa faz, que auxilia muito e faz-nos poupar, neste caso, bastante tempo. Pronto. Sendo assim, eu vou aceitar, eu vou clicar no F3, ou então neste símbolo que está aqui, e vou fazer então uma interseção, vou fazer uma captura às interseções das máscaras. Quer dizer que a partir de agora o programa captura-me esta interseção, ou seja, posso então clicar aqui com o botão esquerdo do rato, selecionei o contorno exterior, neste caso nós estamos a introduzir a parede ao eixo, logo ela fica a metade fora da parede, fora da arquitetura, então vou a este símbolo que está aqui, que é o elemento que situa-se à direita da linha introduzida, e a partir daqui vou introduzir esta parede pelo contorno exterior até terminar novamente aqui. Então direito ao rato, cancela a introdução. A parede exterior está introduzida. Vou usar agora o mesmo método para fazer então a introdução das paredes interiores. Venho então aqui ao símbolo de muros e divisões, ou então elementos, muros e divisões, parede interior. Vou importar então a minha parede interior 1, que é constituída desta forma. Faço aceitar e a partir de agora vou passar à introdução desta parede. A parede interior 1 está introduzida. Botão direito do rato. Parede interior 2, que é esta parede mais espessura menor. E vou fazer então a introdução dos restantes elementos. Estão a ver, agora vou fazendo variar a esquerda com a direita. Isso podem fazer a qualquer altura, à medida que for necessário, relativamente à forma como estão a introduzir a parede. Pronto. Neste caso, então, as paredes interiores introduzidas, as paredes exteriores introduzidas, e neste caso podemos então ir aqui a elementos, e podem ir aqui então a aberturas, e temos então, neste caso, por exemplo, porta. Para as portas, no programa já estão criadas, no programa, neste caso, nesta obra exemplo, já estão criadas também as portas de vidro, portas de madeira, isto também podem ser editadas, podem ser criadas, podem ser importadas, etc, etc, é exatamente a mesma situação. E primeiro porta de vidro, tínhamos aqui a altura da porta, eu vou pôr, por exemplo, 2,20, passo a aceitar, temos então a porta de vidro, basta então picar no início e no fim da porta. Aqui uma porta de vidro, temos aqui uma porta de vidro, temos então aqui, por exemplo, outra porta de vidro, e temos então aqui outra porta de vidro. Bom. No interior teríamos então portas de madeira. Porta de madeira, posso manter a mesma altura. Temos então aqui uma porta de madeira, por exemplo, até aqui, e neste caso seria desta forma. Pronto. A partir daqui nós tínhamos também elementos, aberturas, rastreria exterior e abertura envidraçada, sistemas envidraçados. Temos então a situação onde nós podemos considerar ou vidros simples ou vidros duplos, cada um deles com as suas características,
podemos forçar o fator solar, coeficiente de transmissão, fator de coeficiente de certificado angular, o número de folhas, é vidro simples ou vidro duplo. No caso, depois de queremos aproveitar isto para o cálculo da acústica, enfim, colocar logo o valor da RW e a partir daí, da mesma forma, poderíamos então importar do gerador de preços ou então criar uma nova. De qualquer forma, nestes exemplos já estão criadas duas, que são as que vou utilizar. Temos então vidro simples, podia forçar caixilharia, também se pretendesse, caixilharia metálica ou outra tipo 2 metálica, então, daria no programa qual é que são as características desta caixilharia. E a partir daqui vou dizer que a altura da abertura são 2 metros e a altura ao parapeito desta janela é 0 metros. Neste caso eu vou aceitar, vou clicar aqui no início e no final desta janela. As janelas são introduzidas exatamente da mesma forma como introduzimos as portas. É exatamente o mesmo. Ou seja, picamos no início e no fim dessa mesma janela. E temos aqui outra. Temos aqui outra. E pronto. Relativamente ao pavimento térreo, se formos aqui elementos, laje térrea ventilada ou não ventilada, vou selecionar, neste caso, uma laje maciça de 20, okay? Faço aceitar e vou picar então no contorno da minha envolvente e não necessito agora de vir aqui picar neste último ponto. Basta-me clicar no botão direito do rato e o programa automaticamente fecha este contorno. Ou seja, se eu fosse aqui a obra, vistas 3D, neste caso podemos ver que o que eu tenho introduzido para já é isto. Certo? As portas, as janelas, as paredes interiores, as paredes exteriores. O que me falta introduzir neste grupo é a definição dos compartimentos. Pronto, neste caso, iríamos a compartimentos, novo. Temos então compartimentos de interior da habitação e restantes compartimentos, normalmente são compartimentos não úteis. Ou não climatizados, neste caso. Pronto, de qualquer forma, no caso destes compartimentos, e principalmente se eu não fosse calcular a acústica, porque a acústica é necessário que estejam atribuídos estes compartimentos em específico, nós não podemos usar a biblioteca, porque senão o programa não sabe quais são as verificações a fazer na acústica. Nós poderíamos, por exemplo, selecionar salão de jantar, ou então, se quiséssemos, utilizarmos compartimentos, ou seja, as condições de interior para o estudo térmico, que nós iremos considerar para o compartimento a introduzir, serão de biblioteca. Então, neste caso, nós temos aqui uma loja, do outro lado temos um restaurante, então poderia selecionar aqui uns que já estão pré-criados no programa. Nós temos aqui os supermercados. Vamos por aqui. Aqui podem ser supermercados. Pronto. Aqui é também meramente um exemplo, aliás, supermercado, exatamente. Supermercados, nós aqui tínhamos, então, podíamos fazer a edição deste compartimento, enfim, para fazer alguma alteração, se pretendêssemos, em nível dos parâmetros de cálculo para o estudo térmico, se é climatizado, se não é, quais as condições de temperatura, a ocupação, a iluminação, a ventilação e outras cargas, qual a tabela de atividades para o cálculo das cargas, ou se eu posso definir por hora, e a tabela de atividade para o cálculo da necessidade também, poder definir para a ocupação, iluminação, ventilação e outras cargas também por intervalos de hora. De qualquer forma, a qualquer altura, podemos criar também condições interiores para o estudo térmico e climático de raiz, ou seja, criarmos tipologias novas. Bom, eu, de qualquer forma, vou selecionar aqui mercados, supermercados, não vou colocar revestimentos de paredes. O revestimento do pavimento, lembro que eu no piso terra só coloquei uma laje maciça e nós agora aqui em pavimento, ou seja, nos revestimentos de pavimento, podemos criar novos pavimentos. Por exemplo, nós temos neste caso o tipo 1, o tipo 1 será um mosaico cerâmico, o tipo 2 será uma camada de acabamento de soalho, isso depois seria introduzido noutros pisos. Então nós tínhamos aqui o pavimento tipo 1, base de pavimentação, a mesma coisa, neste caso temos então isto é flutuante, lado de rocha, camada de regularização de tom leve, isto foi neste caso criado por camadas, de qualquer forma, da mesma referência, aqui poderíamos importar do programa, ou seja, do gerador de preços, uma camada de regularização, de pavimento flutuante, por exemplo, e aqui fazer as suas escolhas, temos aqui a possibilidade de colocar se é argamassa autonivelante ou não, etc., a sua aplicação, o isolamento, enfim, criar todas as condições.
E vou fazer então o seguinte. O revestimento do teto. Então, o revestimento do teto, neste caso, nós vamos considerar aqui um tipo 3, e isto é criado exatamente da mesma forma que nos pavimentos, através destas opções, e vou colocar um teto falso com isolamento. Termino, vou clicar aqui, vou chamar aqui isto de supermercado, e agora vou clicar no botão direito do rato, e aqui temos então restaurante, botão direito do rato, descrição, vamos então aqui, e de biblioteca, poderia escolher então aqui restaurante. Pronto, claro que as condições de restaurante são um bocadinho diferentes, isso foi associado automaticamente, e agora clico aqui e vou chamar restaurante. A partir daqui, o que é que eu posso fazer? Temos então o WC e ali uma zona de escadas. Botão direito do rato, descrição, vou escolher então aqui o WC, vou pôr valores predefinidos, faço aceitar, clico aqui em WC. Aceito, botão direito do rato, descrição, e agora vou a restantes compartimentos e seleciono escadas. E a definição dos compartimentos neste grupo estão feitos. Vão ver que o programa automaticamente coloca os compartimentos separados pelas suas fronteiras, que são as paredes. Pronto. A introdução dos elementos neste piso estará concluída, então agora poderíamos subir de piso para fazer a introdução dos restantes elementos. Subimos de piso. Este reflexo que nós vemos aqui é apenas a representação do piso de baixo. Nós a qualquer altura podemos ligar e desligar a visualização ou a representação do que foi introduzido no piso de baixo. Claro que por vezes pode ajudar, e na maior parte das vezes ajuda, por outras vezes pode prejudicar. Isto, enfim, é uma opção que pode estar ativa ou não, mas estando ativo, quer dizer que à medida que eu vou então subindo de piso e introduzindo os dados do piso de cima, nós temos aqui a possibilidade de fazer uma introdução, estando as paredes sempre todas alinhadas. Então neste caso eu vou, da mesma forma que fiz no piso de baixo, vou fazer a introdução dos dados deste piso. Vou aqui elementos, divisões, paredes exteriores, será um pouco a repetição do que foi feito no piso de baixo. Apesar de que aqui esta parede é um bocadinho mais comprida. Temos então a parede exterior introduzida. Vou a elementos, mudo de divisões, parede interior, vou escolher então a minha parede interior 1 e vou fazer a introdução da minha parede interior. Ok? E agora falta uma introdução da parede interior 2. Assim, neste caso. Agora a introdução desta pequena parede. E temos esta. E os muros estão aqui. Pronto. A partir daqui, iríamos também fazer a introdução dos envidraçados. Elementos, capturas, exterior exterior, aceitar. Neste caso eu vou utilizar o tipo 2, vidro de com caixa de ar. A janela vai ser um bocadinho diferente, eu vou colocar por exemplo 1,20 m por uma altura para pé de 1 metro. E agora vou introduzir estes envidraçados. Da mesma forma, clicando no início e no fim, o programa automaticamente força o meu cursor a este limite que está aqui. Continuo com as capturas ativas, as capturas à arquitetura, e isso torna-se fácil a introdução. E a partir daqui, da mesma forma, deveríamos introduzir então também as portas, já se referiu, ficar no início e no fim com o comando de abertura das portas. A partir daqui posso estar a introduzir também
uma laje entre pisos, ou seja, elementos lajes entre pisos. Vou selecionar então o meu tipo, uma laje maciça de 20 cm, por exemplo. Aceito. Vou picar então e vou fazer um piso em baixo, um contorno. E vou introduzir agora estes pedaços à parte, que são as varandas. Da mesma forma como introduzi a laje de piso, introduzo também as varandas. Ou seja, se fôssemos aqui à obra, vistas 3D, vamos ver que isto começa a ficar mais completo. Okay? Pronto. A partir daqui, vou introduzir então os compartimentos. Tínhamos então a mesma situação, interior da habitação, vou pôr de biblioteca, tínhamos então sala de aula, por exemplo, aceitar. Neste caso já vamos pôr um soalho no pavimento e o procedimento do teto vai ser este tipo. Só uma camada de argamassa, cimento, não vamos considerar teto falso, por exemplo. E a partir daqui clicava, chamava isto sala de aulas. Depois tínhamos aqui WCs, ou então gabinetes. Eu vou pôr isto tudo como descrição, escritórios, por exemplo. Deixa eu ver aqui, escritórios, exato, aceitar. Vou chamar isto aqui cabo 1, gabinete 1, gabinete 2, gabinete 3. A partir daqui temos halls, 2 halls e 2 casas de banho, estão direito ao rato. Valores predefinidos, casa de banho, valor predefinido, aceitar. Vamos por aqui, WC2, vamos aqui faz automaticamente WC3, está direito ao rato, descrição, corredor hall, entrada, corredor, botão direito do rato. Vamos aos locais não climatizados agora, restante compartimento. Vamos então, zona de circulação ou escadas. Para aqui escadas, aceito. Escadas. Área técnica, ou seja, botão direito do rato. Vamos colocar aqui, por exemplo, sala de máquinas, um compartimento técnico. Sala de máquinas. Aceitar. Técnica e por fim tínhamos aqui um auditório, botão direito do rato, descrição, é um local climatizado logo no interior da habitação, plano de biblioteca e neste caso temos aqui auditório, auditórios. Aceitar, auditório. Pronto. A partir daqui isto está tudo definido, subíamos de piso e por fim temos então a nossa cobertura plana com uma claraboia. Faríamos então elementos, laje, plana, cobertura plana. Vou colocar uma laje maciça de 20 e com estas camadas de revestimento. Enfim, este seria criado também exatamente da mesma forma como as lajes ou como as paredes. Vou selecionar esta, está aqui por defeito, meramente um exemplo. Faço aceitar, vou então agora picar no contorno, da mesma forma como introduzi a laje, introduzir a minha cobertura plana. E por fim temos ali uma claraboia, elementos, aberturas, claraboia retangular, neste caso a claraboia circular, com o diâmetro de 2 metros. O tipo é este que foi criado. Vou chamar aqui CL de claraboia, mas isto depois teria que ser referenciado e ter a descrição efetiva da característica da nossa claraboia. E a partir daí aceitar. Vou mudar o tipo de captura, porque tenho aqui um círculozinho desenhado na arquitetura, é bom para fazer então a captura. Desligo as interseções, ativo então o centro, o programa agora passa-me a capturar aquele centro ali e faço a introdução desta envolvente. Pronto. Para terminar a introdução de dados, eu desci de piso para o primeiro andar, neste momento, e aqui temos uma abertura. Pronto, se temos uma abertura, nós a qualquer altura podemos colocar estas aberturas. Se formos a elementos, lajes, introduzir aberturas. Vou ativar as minhas capturas de interseção, de forma mais simples, e iria picar então neste contorno que está aqui, botão direito do rato e faço uma abertura aqui. Ok? Pronto. Ou seja, se fosse a obra de vistas 3D, temos então a minha envolvente introduzida. Ok? Pronto.
Neste caso, vamos passar então ao cálculo desta envolvente. Eu tenho aqui outra obra já preparada e mais completa. E, neste caso, resultados, calcular. E neste caso, passando por cima de um compartimento, temos então aqui finalmente o resultado das cargas de arrefecimento, das cargas de aquecimento e o caudal de ventilação total para este compartimento. Clicando mesmo no compartimento em si, o programa então dá-nos uma listagem mais detalhada deste compartimento. Ou seja, neste caso temos a descrição de materiais e elementos construtivos, tudo o que foi considerado no cálculo deste compartimento, okay, a nível de materiais, as fontes térmicas, as listagens de cargas térmicas, as cargas de arrefecimento da ação nova, as efeito solar, as exteriores, etc. Tudo referenciado aqui. Okay. A evolução por horas, nós podemos ativar ou desativar isto tudo, desmarcar todos e ativar só para os que pretendem, lajes, desenvolvimento interiores, desenvolvimento de engraçados exteriores, etc. E evolução anual da potência térmica. Fora isso, fora este compartimento, poderíamos consultar todos os outros compartimentos e, enfim, a nível de cargas térmicas, o programa iria me dar todos estes resultados. De qualquer forma, nós a qualquer altura poderíamos também imprimir listagens desta obra, em que temos os parâmetros gerais, a listagem completa das cargas térmicas. Portanto, se tivéssemos aqui o anexo-A, o programa vai então gerar uma listagem com as cargas térmicas em toda a envolvente. Vamos ali. E temos também ao índice o resumo dos resultados do cálculo dos compartimentos. Temos então aqui o resumo, o aquecimento, são por resultados dos conjuntos de compartimentos, etc, etc. Todas estas listagens que podem visualizar aqui, podem imprimir diretamente o programa ou então clicando no botão exportar isto para PDF, RTF, para abrir no Word ou o DocX para o Word 2007 ou superior, podem sempre exportar estas listagens. Depois, a partir daqui, podem ser tirar apenas a listagem das cargas térmicas, o cálculo da instalação em si. Aliás, neste caso ainda não colocamos a instalação. Medições e orçamentos, mas isso poderemos ver posteriormente, depois de introduzirmos alguns equipamentos. Pronto. Para todos os efeitos, a nível de programa tem estas opções. Pronto. Relativamente a equipamentos. Bom, por exemplo, eu após calcular as cargas térmicas, aqui eu posso seguir então a instalação e, no exemplo mais simples, por exemplo, termos aqui sistemas de expansão direta. Temos sistemas de expansão direta, eu vou colocar aqui num compartimento. Vou colocar então umas unidades exteriores de ar-condicionado. Colocaria, por exemplo, neste caso, uma unidade aqui, outra unidade aqui e outra unidade aqui. A partir daqui, o programa surge logo um avisozinho de erro, que está incompleta, esta introdução de dados, normal. Podia vir em instalação, sistema de expansão direta e vou pôr, por exemplo, split direto horizontal. Ok? Pronto. Já está definido aqui um tipo de split. De qualquer forma, nós podemos editar este split e fazer algumas alterações. Portanto, nós temos aqui uma Mitsubishi, esta hipótese selecionada, qual a potência frigorífica nominal, fazer então uma seleção do split direto a considerar. Temos uma marca, ou então casa comercial. Na casa comercial, queríamos então qual é que é a potência frigorífica e calcularíamos com essas opções. Eu vou fazer aceitar, portanto, efetivamente vai ser este que vou considerar. Clico novamente aceitar. Vou colocar então a orientação assim. Okay? Então vamos colocar aqui um split. Okay? Vou colocar aqui outro. Vou colocar aqui, por exemplo, outro. A partir daqui, preciso de ir em instalação, sistemas de expansão direta. Isto fica depois tudo no mesmo menu.
e vou aqui a linha frigorífica tubagem dupla isolada. A que está escolhida é esta, ou seja, as suas características que temos aqui são estas que podem ser também editadas ou importadas também no gerador de preços. Será a mesma coisa. Aqui, aceitar. E vou então fazer a introdução desta tubagem. Então, basicamente, iria com uma tubagem por aqui. Eu ligo. Como se estivesse a desenhar uma linha. Vou colocando a posição da minha tubagem. Pronto. E a partir daqui, o símbolozinho da ISO já desapareceu. E eu posso novamente calcular esta instalação, ou seja, resultados calcular. E se houver algum problema, então avisará o que é que será. Não estará tão bem. Não estará correto. Pronto. E a partir daqui, temos então a minha instalação calculada, mediante da tubagem. E no caso de haver algum problema, por exemplo, nós já vemos aqui a potência de arrefecimento instalada que não cumpre, claro, está a zero, nós não introduzimos nenhum equipamento deste lado, mas deste lado não há problema nenhum, quer dizer que os 3 equipamentos que introduzi são suficientes para a climatização deste espaço. Então, a colocação de sistemas de expansão direta pode ser feita então desta forma. Eu introduzi apenas um split direto horizontal, mas temos outras situações, split de conduta, split de encaduras, split direto de cassete, ou mural, ou solo. É uma questão de considerar. Se nós voltássemos à visualização 3D, estes equipamentos que eu introduzi, pronto, estão considerados aqui no piso de cima. Isto foi a introdução que eu fiz. E a partir daqui, pronto, isto fica considerado. Se eu desligasse então, por exemplo, as paredes, temos então aqui isto numa coisa muito direta, muito simples. Pronto. Relativamente a outro tipo de instalações, ou seja, se fôssemos agora à parte de ar-condicionado, ou seja, sistemas de ar. Pronto. Neste caso, eu vou fazer uma instalação aqui nestes dois compartimentos. Bom, sendo assim, eu direi aqui a instalação, unidades não autónomas de ar-condicionado, fan coils. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma fan coil de teto, sistema de 2 tubos com distribuição por condutas. Okay? Eu posso forçar os métodos de dimensionamento, ou seja, a velocidade inicial, a velocidade máxima, a potência sonora admissível, isto pode ser tudo forçado, ou então deixar calcular por defeito. Vou colocar aqui, por exemplo, um tipo 2, em que vou considerar nesta posição. Okay? E posso, por exemplo, também considerar, não assim, mas vamos pôr assim, assim. Isto então tem as setas com orientação e vou colocar, por exemplo, aqui. Pronto. Temos então aqui as duas fan coils. Neste exemplo, então agora podemos ir à instalação, sistema de condução de ar e vou colocar uma conduta horizontal. Conduta horizontal, eu vou utilizar aqui conduta de lã mineral, aceito, não vou forçar medidas, porque isto também vai calcular. Então temos aqui o retorno de ar e temos aqui a impulsão de ar. Pronto, o retorno de ar eu vou fazer aqui uma tubagem nesta direção, vou colocar uma tubagem também nesta direção. Okay? Posteriormente eu vou fazer então aqui uma tubagem por aqui e esta tubagem vai, por exemplo, até aqui. Ok? Pronto. Vou considerar as tubagens assim. Neste caso, então, temos também a de retorno de ar, vou ligar para ali, e temos então aqui a impulsão de ar, que, por exemplo, eu vou fazer aqui, já não tenho a instalação desta forma. Isto aqui até poderia ir assim, se eu pretendesse, e por fora. Ok? Pronto. A partir daqui, o que é que nós podemos fazer? Bom, se for a instalação,
sistemas de condução de ar, temos então aqui outras hipóteses em que eu vou colocar uma rede de entrada de ar. Vou colocar uma rede de entrada de ar, uma aqui, tá? E outra aqui. A seguir, vou novamente à instalação, uma expansão de ar, vou colocar uma grelha de retorno e vou colocar uma grelha de retorno, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Ou seja, basicamente será desenhar por cima da arquitetura, desenhar por cima da envolvente que nós introduzimos, qual é o aspecto, qual é a descrição da nossa instalação. A partir daqui eu poderia ir novamente à instalação, sistemas de condução de ar e colocar difusores. Difusores, vou escolher aqui um 360, um difusor radial, aceito e programa. À medida que eu vou posicionando uma difusora em lugar, basicamente é a largura de influência que ele tem, através dos elementos que estão aqui introduzidos. Então vou, por exemplo, introduzir aqui alguns difusores. Pronto. E o mesmo que eu fiz aqui seria feito para esta instalação deste lado, ou seja, eu deveria também fazer a instalação de sistemas de condução de ar e, pelo menos, colocar aqui os difusores que temos nesta rede, okay? Nesta instalação. Pronto. O que falta conectar aqui são as tubagens, ou seja, eu vou subir aqui para a cobertura. Vou colocar na cobertura, ainda a instalação, unidades centrais de ar-condicionado, vou colocar então uma unidade de ar-água reversível para instalação no exterior. Eu vou selecionar, por exemplo, este tipo, que é o tipo 2, ou seja, se eu estou aqui ao gerador de preços, podemos ver então as características que ele tem. Pronto, está escolhido anunciar, se não é certeza, ou Lennox, ou York, por aí fora. Eu vou deixar este que está aqui, vou colocar este que está aqui, aceito, aceito. E a partir daqui eu poderia então orientar noutra direção e vou colocar um aqui e vou colocar outro nesta orientação, mas nesta outra aqui. Pronto. Temos então aqui os equipamentos. Eu vou aqui descer para o resto do chão e vou fazer aqui isto, enfim, a efeitos de mais de orientação do que outra coisa. Vou colocar então a instalação de sistemas de condução de água, vou colocar então uma tubagem vertical. E vou posicioná-la, ou seja, vou dizer qual é o grupo inicial, qual é o grupo final, resto do chão até à cobertura, tubagem de aço preto, posso aceitar. Vou clicar uma tubagem aqui e vou clicar outra tubagem, por exemplo aqui. Quer dizer que subindo de piso, né? Já tenho ali a posição das minhas colunas montantes. A partir daqui, instalação, sistemas de condução de água, tubagem horizontal, vou forçar a mesma tubagem e vou, por exemplo, com uma tubagem por aqui, e aqui o de retorno de água. Nós podemos ligar uma na outra, porque o programa vai automaticamente considerar estas tubagens de impulsão e de retorno, ou seja, duplica a tubagem na mesma linha, não há problema. De qualquer forma, se eu quiser, posso também desenhar mesmo as tubagens, não há problema nenhum, é uma opção. E após ter introduzido isto, vou descer de piso, volto a descer de piso e basicamente vou fazer a ligação destas tubagens. Pronto. Poderia vir aqui e aqui seria a mesma coisa. Pronto. E a instalação estaria introduzida desta forma, ou seja, voltando aqui à obra, estas 3D, vou fazer aceitar, vou desligar aqui a visualização das paredes e das lajes, ok? Aqui das janelas, e o que nós temos aqui introduzido para já, antes do cálculo, é isto que está aqui, ok? Pronto. A instalação de um sistema de ar água é feita efetivamente desta forma. Colocamos então os colunas montantes, todas as tubagens,
os equipamentos, os fan coils e a descrição das tubagens, as redes de entrada de ar, e a partir daí é possível calcular esta instalação. Isto é um pouco semelhante à introdução das paredes. O que estamos a introduzir é outro tipo de elementos, basicamente. No caso de uma rede um bocadinho mais já completa, pronto, temos aqui então uma rede mais ou menos semelhante àquilo que eu tive a introduzir há um bocadinho. Eu tive foi a introduzir aqui no próprio tubagem os difusores, mas pronto, aqui foi feito com umas derivações. Eu vou fazer aqui resultados, calcular. Pronto, e a partir daqui o programa então vai direcionar a rede e vai colocar então com as medidas reais e passando o cursor por cima temos a possibilidade então de ver o resultado do cálculo e picando mesmo um pequeno relatório do cálculo. Pronto, e a partir daqui podemos ir considerar e podemos ir vendo os resultados de cada um dos elementos. Aqui mesmo se passa para as tubagens, okay? E para estas condutas e estas coisas, as grelhas de retorno. Pronto, ou seja, se fôssemos ver a vista 3D com a rede assim calculada, vamos ver que temos outro nível de introdução em que isto estará tudo pormenorizado e depois o programa irá gerar um render, neste caso não, irá gerar um ficheiro com a perspectiva 3D desta rede com as medidas reais. A partir daqui, nós poderemos então, cálculo da instalação, temos então aqui todas as unidades, todos os sistemas, e tínhamos uma forma rápida o relatório de cálculo da instalação. Portanto, da mesma forma, podemos exportar isto para PDF, RTF, TOFX, HTML ou TXT. No quadro de materiais, medições e orçamentos, quer dizer que eu agora, neste momento, se eu fosse a medição e orçamentos, só climatização e aceitasse, eu poderia tirar para esta obra, para esta questão em particular, poderia tirar todas as tipos de listagens, mapa de trabalho, eu posso tirar, por exemplo, o mapa de trabalho completo e o orçamento completo. Quadro de mão de obra, não vou retirar, e também, por exemplo, o quadro de materiais. Ou seja, a partir daqui o programa gera-me o orçamento desta instalação. Portanto, isto é a vantagem de nós estarmos a introduzir e estarmos, de certa forma, conectados sempre no programa também ao gerador de preços. Isso faz com que o programa depois consiga nos auxiliar em fazer a introdução dos elementos. Estes dados que estão aqui são dados que ainda não têm descrição, ou seja, que não estão no próprio gerador de preço. O programa lista e avisa-nos qual é que é para depois posteriormente incrementarmos isto na orçamentação. Pronto, a partir daqui temos então o mapa de trabalho detalhado, temos o orçamento detalhado, fazendo aqui para baixo, descrição, etc, etc. Quadro de materiais, e aqui tínhamos então o orçamento desta instalação. Ok? Pronto. Relativamente a desenhos, eu vou mostrar já os desenhos nesta instalação. Se fôssemos aqui então aos desenhos da obra, eu faria aqui mais, e a partir daqui podemos dizer ao programa o que é que nós queremos ver desenhado, neste caso os pisos. Eu poderia incluir uma vista 3D dos pisos. Eu não vou alterar a perspectiva, podemos alterar a perspectiva aqui. Eu não vou alterar, vou deixar a perspectiva perfeita. Também podemos colocar uma vista 3D do edifício inteiro. Faríamos aceitar. O periférico está DXF, senão podia ser da WG, diretamente para a impressora. Eu neste caso vou deixar DXF. Faço aceitar. E o programa vai-me gerar então ficheiros, ou vai-me gerar aqui uma vista que posso exportar depois para ficheiros de CAD. Ou seja, temos aqui a cobertura, só apenas os equipamentos. Temos então aqui o primeiro andar com as tubagens, aliás a instalação toda descrita, e como tinha referido há um bocadinho, temos então aqui em perspectiva a própria instalação, as medidas, etc, etc, o tipo de
tubagem e, finalmente, aqui no resto de chão. Pronto. Estes desenhos que temos aqui, podemos então imprimir diretamente, no caso de termos escolhido então em vez de DXF, tivéssemos escolhido a impressora. Neste caso, se mandássemos imprimir todos, então podemos criar todos eles num único ficheiro do CAD e a partir daqui o programa vai-nos gerar um ficheiro de CAD onde nós depois podemos trabalhar. Que é software de CAD, esteja no exemplo. Pronto, finalmente, no caso de energia geotérmica, pronto, eu já tenho aqui uma parte da rede introduzida, porque a introdução da rede é exatamente igual, ou seja, isto que está aqui introduzido é exatamente da mesma forma como eu fiz perdão, a introdução da rede ar-água, a outra rede, a outra instalação. A única diferença é que foi colocado aqui um equipamento em concordância com o que eu vou fazer, não é? Ou seja, se eu fosse editar isto, nós temos aqui uma unidade de ar-água de climatização, mas editando este tipo de equipamento, então temos aqui uma unidade de água-água, bomba de calor reversível, geotérmica para instalação no interior. Portanto, a única diferença foi a colocação desta unidade. Pronto, a partir daqui vinha a instalação, sistema de captação de energia geotérmica e tínhamos então coletor em sala técnica. Portanto, coletor em sala técnica, eu vou editar aqui este tipo de coletor e neste caso iria dizer ao programa quantos circuitos é que teria. Eu vou, por exemplo, considerar apenas 4 e adiante da distribuição, com os adaptadores, fixadores, etc, etc. Vamos usar então a opção da OpenOR e faço aceitar e a partir daqui vou orientando isto noutra direção. Vou colocar então o meu equipamento. A partir daqui, instalação de sistemas de captação de energia geotérmica, sonda geotérmica vertical. Sonda geotérmica vertical, tenho perfuração individual ou grupo de perfurações. Eu vou pôr grupo de perfurações. Número de filas 2, número de colunas 2, vão dar 4, 4 sondas. A sonda será esta que está aqui escolhida por defeito, tipo 1, uma sonda simples de 2 tubos. Se fosse uma sonda de dupla de 4 tubos, seria esta que está aqui. Será a sonda simples, posso usar o OpenOR ou casa comercial. Fazer aceitar. Vou fazer assim, não. Vou introduzir, por exemplo, aqui. Pronto. Cancelo. Próximo passo, instalação. Sistema de captação geotérmica, tubagem de distribuição horizontal. Vou usar esta que está aqui. Faço aceitar. Faço aceitar. E a partir daqui posso então, nestes ícones que estão, nestes quadradinhos que estão aqui definidos, vou introduzindo as minhas tubagens, da mesma forma que fiz a introdução das tubagens para a outra instalação, vou fazer para esta, e agora para aqui. Pronto. A partir daqui, necessitaria então de impulsão, ou seja, impulsão do comutador de calor geotérmico, tenho que ligar então à impulsão do comutador de calor geotérmico. E este aqui, vou ligar então ao retorno, ou seja, ao retorno ao retorno. Pronto. Esta parte será introduzida, a única coisa que me faltava era a instalação, a colocação de uma de circulação e colocaríamos por ali uma bomba de circulação. Pronto, a partir daqui, usando aqui uma rede um bocadinho mais complexa, tem mais interesse em ver isto. Temos então aqui já com mais equipamentos, com 8 sondas. Temos aqui então resultados, calcular. Pronto, e tínhamos então a rede calculada. E tudo o resto também calculado com então a contribuição da tubagem das sondas geotérmicas. Pronto. Para além, e se víssemos a vista 3D, neste caso, claro que fica uma referência muito maior, porque temos ali as sondas
a perfuração que elas têm. Mas, bom. A partir daqui, poderíamos também, da mesma forma, então, fazer as listagens de obra, como vimos anteriormente, com o cálculo da instalação, bem como os desenhos da própria obra. Para terminar, o programa permite depois também, no caso das cargas térmicas, fazer exportações, ou seja, eu podia exportar isto para o Arquimedes. Quando digo exportar para o Arquimedes, era exportar o orçamento desta obra para o Arquimedes, ou o Arquimedes Controle de Obra, voltar a exportar este fecheiro em IFC. Nós podemos também fazer a importação do fecheiro de IFC, auxiliamos muito na importação de dados, bem como fazer uma exportação para o Energy Plus, a simulação dinâmica, ou seja, a exportação do Energy Plus. Bastará só clicar na opção, fazer aceitar. Poderia então ter a exportação Energy Plus, uma simulação dinâmica completa e simplificada. Pronto, ele vai exportar todos estes dados. Aparece-nos aqui apenas um aviso, porque o Energy Plus não permite a introdução de parabéns circulares, são retangulares. Logo o programa coloca uma diária equivalente, vamos dizer que sim. E pronto, e teríamos então aqui a nossa envolvente, seja isto que eu queria exportar, a exportação finalizada e o programa automaticamente abre o Energy Plus. E pronto, temos aqui a nossa envolvente em que fica tudo referenciado pelos compartimentos que nós introduzimos anteriormente. A partir daqui, em resultados, iríamos poder fazer então a simulação. Pronto. Neste caso, eu dou por terminado então a apresentação ao webinar de climatização. Poderão ver este vídeo no canal de YouTube da TOP. E pronto, e agradeço a vossa presença. E a próxima webinar será da orçamentação automatizada, orientada para a avaliação imobiliária na próxima segunda-feira. Obrigado. Boa tarde.